Olá, seja bem-vindo ao Momento Telesaúde Bahia, conectado com a atenção básica. Eu sou Elis e vamos falar a parte 2 sobre o manejo da rinite alérgica na atenção básica. Aqui vamos abordar sobre o diagnóstico e o tratamento. Bem, para o diagnóstico, além do quadro clínico, o examinador tem a seu dispor a avaliação da resposta a um teste terapêutico e os testes de alergia. O teste terapêutico é um teste de farmacoterapia orientada por sintomas com corticosteroides, intranasais ou antihistamínicos orais ou intranasais, que pode ser uma primeira opção razoável e pragmática. Os corticoides tópicos devem ser a primeira escolha para o tratamento de rinite alérgica moderada e grave com sintomas persistentes, por um período de pelo menos 2 semanas. A validação deverá ser feita mediante a resposta na qualidade de vida e nos sintomas do paciente à terapia. Isso determinará a necessidade de avaliação complementar. Os testes alérgicos devem ser utilizados quando a resposta ao teste terapêutico for inadequada. Recomenda-se obter a determinação da reatividade da IgE específica com um teste de hipersensibilidade imediata por punção cutânea, é o prick test. Mais disponível ou a determinação da IgE específica in vitro, que é a menor sensibilidade e especificidade, porém é melhor em pacientes com problemas cutâneos. Esses testes podem ser utilizados para avaliar qual o manejo ideal em relação a evitar o contato com determinados antígenos. O diagnóstico diferencial ocorre sinusites, rinite não alérgica e renocinusite infecciosa. O tratamento. O seu objetivo visa melhorar a qualidade de vida com o controle dos sinais e sintomas, e para isso devem ser instituídas medidas para evitar exposição a alérgenos, farmacoterapia, imunoterapia ou uma combinação destas. Para pacientes com sintomas leves, é recomendado o início do tratamento com antihistamínicos oral de segunda geração, pois tem menos efeitos colaterais, como sonolência ou corticoides nasais. A avaliação deve ser feita inicialmente com 5 a 7 dias. Um antihistamínico nasal pode ser uma opção quando os sintomas são intermitentes. Pacientes com sintomas persistentes, moderados a graves, devem iniciar o tratamento com corticoide nasal. Os antihistamínicos orais e intranasais também podem ser utilizados como tratamento de primeira linha. A avaliação do tratamento deve ser feita inicialmente com 5 a 7 dias. O tratamento para mães que estão amamentando deve ser feito com antihistamínicos de segunda geração. Após a melhora do paciente com tratamento, a redução das doses deve ser avaliada até o ponto de melhor relação entre farmacoterapia, mudanças no estilo de vida e remissão das crises. Os antagonistas do receptor do leucotrieno, por exemplo, montelukast, são uma opção para os pacientes que não tiverem tido sucesso ou forem intolerantes a outros agentes, mas não são usados com frequência em decorrência da falta de eficácia e do possível risco de eventos neuropsiquiátricos. A imunoterapia pode ser oferecida por um alergologista. Resumindo o tratamento, no caso de rinite aguda, sintomas leves ou intermitentes, tem-se corticosteroide intranasal associado a evitar alérgenos, antihistamínico oral associado a evitar alérgenos, antihistamínico intranasal associado a evitar alérgenos, imunoterapia de primeira linha como alternativa ou terapia combinada associado a evitar alérgenos. No caso de rinite aguda, com sintomas persistentes e moderados a graves, tem-se corticosteroide intranasal associado a evitar alérgenos,
anti-histamínico oral associado a evitar alérgenos, anti-histamínico intranasal associado a evitar alérgenos, monoterapia de primeira linha alternativa ou terapia combinada associado a evitar alérgenos, imunoterapia sublingual ou imunoterapia subcutânea associada também a evitar alérgenos, e corticosteroide oral associado a evitar alérgeno. Se for uma rinite contínua, faça uma terapia habitual ineficaz ou pouco tolerada, como a imunoterapia sublingual ou imunoterapia subcutânea associada a evitar alérgeno. O prognóstico. A rinite alérgica pode melhorar ou remitir com o tempo, em aproximadamente 10% a 50% dos indivíduos afetados, como também pode piorar de intensidade e padrão. Como a rinite alérgica tem fatores socioambientais e genéticos, a investigação constante de familiares já diagnosticados e locais onde o desenvolvimento de rinite alérgica é propício deve ser permanentemente monitorado pela equipe de saúde da família. Não esqueçam de aconselhar seus pacientes a ficarem longe dos alérgenos e de olho para identificá-los. Direcionar para um acompanhamento com o médico da unidade de saúde e, no caso dos agentes de saúde, orientar aos portadores da rinite alérgica a modificar sua rotina e o ambiente da seguinte forma: o quarto de dormir deve ser preferencialmente bem ventilado e ensolarado. Roupas, cobertores e colchas de cama devem ser lavados e secados ao sol antes do uso. Usar travesseiro e colchão de espuma, fibra ou látex, envoltos em capas impermeáveis aos ácaros. Recomenda-se limpar o estrado da cama 2 vezes por mês. Não fumar nem deixar que fumem dentro de casa e do automóvel. Combater o mofo e a umidade, principalmente no quarto de dormir. Verificar periodicamente as áreas úmidas da casa, como banheiro, cortinas plásticas, o chuveiro, embaixo das pias e etc. Evitar o uso de vassouras, espanadores e aspiradores de pó comuns. Passar pano úmido diariamente na casa ou usar aspiradores de pó com filtros especiais. Evitar tapetes, carpetes, cortinas, almofadas, bichos de pelúcia, estantes de livros, revistas e caixas de papelão no quarto de dormir. Dar preferência a pisos laváveis, cerâmica, vinil e madeira, e cortinas de material sintético que possam ser limpos com pano úmido. Evitar o contato é a melhor maneira de manejar o controle de quadros comprovadamente desencadeados por alérgeno de animais e por irritantes como fumaça de cigarro e formol. Evitar animais de pelo e pena, de preferência animais de estimação. Para crianças alérgicas são peixes e tartarugas. Dar preferências às pastas e aos sabões em pó para limpeza de banheiro e cozinha. Evitar usar talcos, perfumes e desodorantes em forma de sprays. Evitar inseticidas e produtos de limpeza com cheiro forte. Evitar banhos muito quentes. A temperatura ideal da água é a temperatura corporal. E sempre que a condição permitir, dar preferência à vida ao ar livre, exercícios podem e devem ser praticados. Até o próximo Momento Telesaúde Bahia, conectado com a atenção básica.